TV Futuro, a Imagem. Estamos aqui com o pastor Antônio Quilandano. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Sim, pode se apresentar para aqueles que não te conhecem, para poder saber. Eu sou Antônio Quilandano de Wissum, pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Poder de Deus de Angola e sou líder do Centro Nova Aliança. Sim. Pastor, nós trouxemos um tema para nós, para tentar nos explicar um pouco, porque algumas pessoas têm dúvida sobre hoje em dia. Então, nosso tema é mais ou menos tentar esclarecer o porquê algumas igrejas pentecostal ou além de pentecostal, algumas igrejas cristãs mesmo normal, estão mais divididos. O porquê que estão divididos, porque que não podiam se unir e fazer uma coisa só. Seria muito mais bom, porque já vemos algumas igrejas, tipo, vou dar só um exemplo. Temos a católica, temos quimbanguistas, essas igrejas estão sempre unidos. Mas nós temos sempre aqueles endetalhados, estamos sempre aí, tem 3 igrejas, numa rua tem 5 igrejas, e os crentes são os mesmos, sai daqui e vai para lá. Isso tem preocupado muita gente hoje em dia, isso acontece muito. E o pastor podia nos explicar um pouquinho, se tens como nos explicar, não são disso, por que acontece, o que é, o que as pessoas procuram, ou o que os pastores procuram? Bom, eu penso que a questão não é porque a católica ou o quimbanguista sejam unidos, né? Existem fricções nas próprias organizações, mas é muito mais frequente nós vermos igrejas neopentecostais, né, a fracturarem-se no sentido de que vão se separando, porque existe uma maior liberdade na expressão dentro dessas igrejas neopentecostais. Comparativamente às igrejas que são chamadas de igrejas tradicionais, como Quimbango, como Católica, elas têm uma liderança, e uma liderança bastante fixa, e muitas das vezes as leis que regem a própria organização não permitem então essa toda fraturação que as igrejas, digamos assim, neopentecostais vivem. E agora, o que vamos notando é que, por causa dessa mesma liberdade que se há, digamos, nas igrejas pentecostais, dali que se nota-se então quando alguém muitas das vezes não concorda com a visão da liderança, muitas das vezes tem uma visão totalmente diferente do espaço onde está a cultuar, então entende muitas das vezes fazer seu próprio ministério. Dali que nós vemos às vezes na mesma rua, como você estava a dizer, na mesma rua temos então várias igrejas, né? Pronto. E, portanto, eu penso que tem muito a ver com esta liberdade que há, digamos assim, nas igrejas neopentecostais. E também, por outro lado, também, eu costumo notar, também por falta mesmo de formação, existe muita gente que vai começando ministérios por conta só de não concordar e muitas das vezes não tem noção do que o ministério exige. Então ali vamos tendo então várias igrejas. E pastor, e também outra coisa é o quê? Será que todos os pastores estudaram como posso dizer, essa profissão ou essa vocação? Porque há um que começa como um crente normal, se apega com pastor, hoje em dia vira também pastor. Chega, seja evangelista, depois de evangelista também abre a sua casa, algumas cadeiras, vira já uma igreja. Será que isso é muito normal ou tem que se estudar? Bom, verdadeiramente a vocação ministerial não é uma vocação que é para estudar. Quem dá vocação é Deus, né? Porque na Bíblia nós temos aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos. No sentido daqueles que descobrem que são escolhidos para a parte de Deus, esses precisam de uma preparação. Porque uma má preparação certamente que dá, na maioria das vezes, aquilo que nós acabamos de falar há pouco tempo. Mas, entretanto, nós concordamos de que todas as pessoas que são chamadas por Deus precisam de uma formação. E esta formação é que vai os capacitar para poder, então, estar à medida da exigência que o ministério em si vai precisando. Mas alguém pode perguntar, mas existem zonas recônditas que não tem nenhuma escola, não tem nenhum lugar para poder fazer uma formação, mas existe sempre uma forma que Deus muitas das vezes coloca à disposição para que quem Deus chama, Deus vai o capacitar, e essa capacitação vem da parte de Deus e essa capacitação também vem da parte dos homens. Então nós recebemos uma capacitação da parte de Deus
mas muitas das vezes existem conhecimento que nós não recebemos de Deus, nós recebemos de homens. Aí é que então preciso dessa formação para podermos então tirar equívoco que tem havido dentro do ministério. Pronto, tentaste esclarecer um pouco. Então, e vemos mais hoje em dia, porque estamos mais mesmo falando sobre as coisas que estão se acontecendo no século XXI, atualmente. Okay. Porque há crentes que só vêm na igreja quando tem profecias. Só vêm na igreja quando o pastor faz milagres. Dias normal não aparecem. E por isso é que estamos a ver muitas igrejas hoje em dia, não? Estamos a ver. Alguns pastores também saem da vocação de Deus, vão buscando coisinhas por aí mexendo, para que tenha mais gente na sua igreja. Parece que a igreja hoje em dia virou uma competição. As pessoas estão competindo na igreja, quem enche mais, quem tem mais os crentes. Por que isso acontece? É mesmo por causa da vocação ou uns vão mais pelo dinheiro? Bom, eu penso que isso acontece primeiro por causa do desvio. Porque verdadeiramente a palavra de Deus tem que ser e tem que estar acima de qualquer coisa que se faça. Se alguém vai para a igreja e não se sente desafiado por causa da palavra que é ministrada naquele lugar, e ele é mais desafiado por causa dos milagres ou talvez de qualquer coisa que se possa se fazer, provavelmente o foco dessa pessoa já não é Cristo. Porque Cristo verdadeiramente é a palavra. E um lugar onde a palavra de Deus é ministrada, onde a palavra de Deus é pregada com veracidade, não necessariamente que realmente vem se fazer promessas falsas que muita gente costuma chamar, entre aspas, porque a própria palavra de Deus é que produz então os milagres, produz arrependimento, produz resultado na vida das pessoas. Agora, existe um contexto em que nós não podemos desassociar a igreja com milagres, porque aonde tem o Evangelho, aonde o Espírito Santo está em ação, o milagre é uma consequência. Portanto, não podemos desassociar. Certamente que é verdade que existem muitos ministros de Deus que às vezes não esperam o tempo de Deus acontecer nas suas vidas, com a ânsia de ver as suas igrejas crescidas em número, digamos assim, em número de pessoas, elas vão buscando, vão associando no ministério coisas que verdadeiramente que são contrárias à palavra de Deus. Isso aqui é algo que a gente vê. Sim, pastor. E outra coisa, pastor. Tem nas igrejas, hoje em dia os pastores vejam os crentes como um lucro de benefício. Vai ver o pastor tem carro, tem uma casa bonita, mas os crentes estão a passar mal. E uns aí contribuem dinheiro para pagar a renda da casa do pastor. Mas eles vivem mal. Por que os pastores hoje em dia estão a fazer isso? Isso mesmo é normal? Será que biblicamente também Deus, Jesus, também naquela época, os discípulos também só trabalhavam para ele? Porque isso praticamente está a virar um investimento, né? Vou unir algumas pessoas, vão começar a orar, vão começar a pagar minha renda, sustentar a minha casa. Pronto, já está, a vida já está boa, já não trabalha, não é pastor que já não trabalha. Depende do dinheiro do crente. Porque quando fecharam a igreja, muitas pessoas ficaram em casa. Não sei se também notaste isso. Bom, mas uma coisa temos que separar. Temos que separar as águas aqui. Primeira algo que temos que separar é que o ofício do pastor é exatamente cuidar das ovelhas. Muita gente às vezes pensa que o pastor devia trabalhar. O trabalho mesmo do pastor é o trabalho que o pastor faz na igreja. Esse é o trabalho. Eu fiz uma pesquisa em 2019 sobre as profissões mais difíceis do mundo. Das 10 profissões mais difíceis, a quarta profissão é de pastor. Significa que o ofício do pastor já é difícil. E o trabalho dele é essencialmente o trabalho que é? Trabalho na igreja. Mas existem aqueles que são bivocacionados, que é aqueles que trabalham para a igreja, mas também tem uma outra profissão que sustenta as suas vidas. Pastor, então... Mas deixa eu só responder a sua questão. Sim. É que verdadeiramente quem trabalha por mim é bíblico, quem trabalha para o ministério seja sustentado no ministério. Mas agora, temos que separar as águas. Existem aqueles que verdadeiramente fazem, digamos, a igreja como se fosse o seu negócio, mas existem aqueles que verdadeiramente o fazem porque foram vocacionados. Não é errado a igreja pagar rendas na casa do pastor. Não é errado que a igreja sustente o pastor. O errado é a igreja sustenta o pastor e o pastor não consegue reconhecer que existem outras pessoas na própria igreja que têm necessidade. Porque o evangelho que recebemos verdadeiramente é o evangelho do amor.
O evangelho do amor não deixa com que outras pessoas passem mal em detrimento dos outros. Repara uma coisa, há um episódio no livro de Atos capítulo 4, que você nota que a igreja cresceu de tal maneira que havia confusão, havia, digamos assim, problema na distribuição de necessidades diárias. Então os apóstolos tiveram que colocar pessoas idôneas para que todo mundo na igreja se beneficiasse. Naquele tempo, se você perceber em Atos, pessoas vendiam suas casas, vendiam suas propriedades para trazer dinheiro aos apóstolos. E os apóstolos o que faziam? Pegavam os bens que recebiam para fazer o quê? A distribuição da igreja toda. Então, não é errado, vou repetir aqui, não é errado que a igreja pague as contas do pastor, porque esse é o trabalho dele, mas o errado é o pastor fazer da igreja o seu negócio e fazer das ovelhas seus clientes. Então, o pastor que faz as ovelhas seus clientes, perdeu necessariamente o quê? Perdeu a essência por que foi chamado. Sim, pastor, agora, hoje em dia, milagres estão acontecendo de certa forma que antigamente não havia. Hoje em dia, um pastor tem que dar chicote num crente porque está fazendo milagre. Empurra com força só para cair no chão. Fazem coisas, tipo, a pessoa fica assim, ponto, essa igreja. Às vezes, a pessoa que veio para orar, mas depois sai. Pastor cobra um dinheiro de uma certa forma, já tem preço da oferta. Não, aí só pagam 500 quando. Aí é de 5 mil. O pastor começa de 100 mil para baixo. Isso também é normal, é lógico. Eu não sei em que contexto que realmente existem preços para serem pagos, mas uma coisa é necessária, como eu disse, não podemos desassociar o evangelho com milagres. Jesus continua a fazer milagres até agora. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o que Ele fez no passado, Ele vai continuar a fazer até agora. Agora, existem certas práticas, elas se confundem com as práticas de bruxaria, magia, práticas de, digamos assim, do mundo das trevas. E muita gente infiltrada no ministério, e verdadeiramente são esses também que fazem o quê? Que fazem com que venham manchar o bom nome de quem faz o bem. Então, eles fazem práticas, e essas práticas eles fazem na igreja. Mas agora, empurrar alguém para cair porque caiu em unção, não é correto. Porque a própria unção, o próprio poder, a pessoa pode cair sentindo o poder de Deus na sua vida. No ministério de Jesus houve pessoas que caíram. Lembra-se quando Jesus, no Getsemane, quando acabou de orar, Judas, quando veio, beijou Jesus e perguntou: quem é que vocês estão à procura? Tá? Jesus, eles disseram: estamos à procura do Messias. Jesus disse: sou eu. Sabe o que aconteceu? Toda aquela multidão caiu à frente de Jesus. Isso significa que as pessoas, quando recebem poder muito superior a deles, a tendência é muitas vezes caírem. Não necessariamente porque estão possuídos de demônios. Aquilo é um poder de Deus. Agora, existem práticas verdadeiramente que temos que combater. Práticas como empurrar as pessoas. Isso agora de pegar chicote e dar na pessoa, eu nunca vi isso na palavra de Deus. Não, na palavra não, mas algumas, antes de nós vir aqui fazer essa entrevista com o pastor, enviaram-nos alguns vídeos onde tem um pastor mesmo a fazer milagre, ele chicotando mesmo, está circulando na internet. Pronto, essa é uma prática totalmente errada, porque eu quando olho para a palavra de Deus, eu começo a pegar no livro de Mateus até Apocalipse, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, que é as cartas direcionadas para a igreja, não vejo, digamos assim, práticas que tirassem, digamos, o foco que é da palavra de Deus. Certamente não podemos desassociar de que pessoas na vida do ministério do apóstolo Pedro e no ministério de Paulo, que pegavam lenços e faziam o quê? Eles pegavam o suor do homem de Deus e eles acreditavam piamente de que eles seriam curados. Existem pessoas na Bíblia que só apenas a sombra do homem de Deus, eles acreditavam. A unção é transmissível. A unção é transmissível em roupas, é transmissível em coisas. A unção é transmissível. Mas certamente de que fazê-lo da maneira como se faz, fora da palavra de Deus, é que está totalmente errado. Então, o pastor acha que é normal um pastor tirar o lenço ou a roupa dele, atirar em alguém, cair, aquilo também é normal, é milagre? Depende muito. É aquilo que está a dizer que a unção é transmissível. Depende muito do momento, da orientação. Alguém pode pegar o seu casaco e colocar sobre o doente ficar curado.
Agora, nós não podemos fazê-lo como uma prática, uma espécie tipo, algo que a gente faz sempre. Porque algumas vezes nós pregamos a palavra de Deus e a palavra de Deus cura as pessoas sem as pessoas serem tocadas. Percebes? Agora, práticas realmente que se faz na bruxaria, que se faz na macumbaria, que está a se trazer para o evangelho, essas práticas precisam ser quê? Combatidas. E pastores que estão a usar, acho que pastores usam blusas ou vestido, como é que se diz? Aquilo aí que As os batinas. batinas com cruz vermelha. Achas que aquilo é mais para católico ou também normalmente igrejas cristãs normal usam também isso? Aquilo chama-se roupas sacerdotais. Percebes? Muitas das vezes aquilo usa-se na maioria das vezes quando existe aqui uma cerimônia, às vezes cerimônias de casamento, cerimônias de batismo, cerimônias de alguma coisa, às vezes de consagração de novos ministros, muitas das vezes usa-se aquelas batinas. Mas aquilo não aumenta nem diminui a unção. Percebes? Aquilo não aumenta absolutamente nada na vida do homem de Deus que vai usá-lo. Então, mas num culto normal não se pode usar? Depende muito, depende, porque nós quando estamos a falar de igreja, nós temos que definir a igreja. A igreja, como a palavra de Deus diz, a igreja é conjunto de pessoas que foram comprados e levados para fora do mundo. Mas quando falamos sobre a instituição que é a igreja, a instituição de igreja nós temos várias denominações. E cada denominação elas tem a sua forma e prática, dogma, como fazem a igreja. Imagina a igreja católica, o padre não pode vir de gravata à frente do povo para ministrar, ele tem que vir de batina. É a forma como a igreja definiu para que isso acontecesse. Percebes? Agora, existe, por exemplo, a igreja metodista, outras igrejas, cada um tem a sua forma como se apresenta. Aquilo, se diminui ou aumenta a unção, não faz absolutamente nada. O que vai fazer é diferenciar muitas das vezes do ministro e a ovelha que vem aonde? Que vem no culto. Porque no tabernáculo, os sacerdotes verdadeiramente, eles usavam roupas especiais para prestarem cultos a quem? Para prestarem cultos a Deus. Portanto, isso aqui é uma prática que vem da palavra. Então, e outra coisa, oferta é uma coisa de coração. Sim. A pessoa pensa naquilo. Eu já fiz essa pergunta, mas eu vou dar um pouco naquilo. A pessoa pensa naquilo que tem, que não vou ofertar a Deus. Vou dar porque o servo de Deus precisa comer, beber água, etc. Só que essa coisa de pôr preço, o pastor não explicou muito bem naquela parte. Porque não sei se o pastor nunca conviveste uma coisa dessas, mas há muita gente que já passaram por isso. Há igrejas onde você vai, depois da pregação de 7, 70 mil. 70 mil vai 7 mil. 7 mil vai 6, até o pastor fala, não, quem tem 5 mil pode dar. Não. Uma coisa é estabelecer preço, outra coisa é angariar fundos, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é estabelecer preço, que eu ouço e eu vejo em alguns ministérios, para ter um encontro pastoral, uma consulta pastoral, existe um preço, um valor para ser pago para o homem de Deus, com pretexto de que ninguém vai diante do homem de Deus de mãos vazias. Mas do que você está a dizer agora, muitas das vezes existem formas como o pessoal usa para poder angariar fundo, por exemplo, para comprar um ar-condicionado na igreja, por exemplo, para comprar um terreno na igreja, para comprar um aparelho novo para a igreja. Nessas condições, às vezes é preciso que se peça dinheiro à igreja. E muitas das vezes, cada um depende da orientação que tem da parte de Deus. Alguns começam com um valor, mas depois vai para onde? Para outro valor. Aí você começa a 70, como você está a dizer, vai para 50 até os 5 mil kwanzas. Mas isso aqui depende muito de quem vai fazê-lo. Mas realmente, se há uma necessidade na igreja para se doar para alguma coisa, precisa se doar. Olha, ofertar para homens de Deus não é errado, porque é bíblico. Porque a Bíblia está a dizer que aqueles que servem no ministério, eles merecem a dupla honra ou merecem o nosso salário. Mas, entretanto, a igreja em si precisa definir os moldes pelos quais vai fazer. Para não parecer tipo uma candonga, como se diz na gíria, um negócio do pastor naquele lugar. É bíblico que se sustenta os homens de Deus. Mas, entretanto, precisamos olhar para a palavra de Deus e fazê-lo da melhor forma possível. Obrigada, senhor pastor. Pastor, já agora, aproveitamos para perguntar, algumas pessoas também enviaram tantos comentários, tantas perguntas, que às vezes estou a ficar sem tempo nem para nós responder todas. Mas vamos fazer o
o importante, né? O impossível. Pastor, será que é normal na igreja hoje em dia cobrarem oferta na multicaixa TPA? Te falam mesmo, não, arrisca. Se dizem que na TPA não se tira 200, mas na pessoa que não tem 5 mil, 4 mil, será que é normal pegar também oferta via TPA? Bom, eu retificaria a sua palavra, oferta não se cobra. Oferta é algo voluntário. Sim. Mas imagina comigo, no tempo de Adão e Eva, como é que eles davam oferta? Eles davam oferta com aquilo que eles tinham. Sim. No segundo, você nota que no livro de Gênesis capítulo 4, a Bíblia fala que Caim e Abel foram ofertar ao Senhor. Caim deu o quê? Deu... Caim que deu toda aquela parte da agricultura, as coisas que ele trabalhava na lavra, e o Abel deu o quê? Porque era pastor de ovelha, deu as ovelhas. Significa que em cada época, em cada dispensação, tem uma moeda que faz com que as pessoas possam ofertar. Por exemplo, nas zonas rurais, as pessoas não têm uma moeda circulante. Aí as pessoas dão aquilo que eles têm. Mas o mundo, nós não podemos esquecer que o mundo vai se tornar cada vez mais virtual. Há pessoas que vêm para a igreja, elas têm dinheiro, mas o dinheiro não está físico, é dinheiro que é um dinheiro virtual. Daí que é normal, na minha opinião, e isso é uma prática já, não é agora que começou, não começou aqui em Angola, que é normal que a igreja tenha TPA, que é o terminal de pagamento automático, que a pessoa pega na sua oferta e passa na igreja, na conta da igreja, como tivesse depositar o dinheiro na própria igreja. Obrigada, senhor pastor. Pastor, também vemos aqui, já vai lançar um livro, né? Isso. Será quando o lançamento? Bom, eu escrevi, esse é o meu primeiro livro, 1000 horas de oração. Este é o meu primeiro livro, 1000 horas de oração. E vai ser lançado no dia 1 de outubro, né, no auditório das Irmãs Paulina, de frente ao Jumbo. Isso. Quanto tempo leva para escrever um livro? Bom, repara que este livro eu escrevi na quarentena. Repara que nós entramos em quarentena no mês de março do ano passado. No dia 27. Dia 27 de março. E eu comecei a escrever o livro no mês de maio do ano passado. Até novembro ou dezembro eu tinha todos os manuscritos feitos. E então até que passasse para a editora, passasse aquele todo o procedimento que os autores têm, então o livro chega hoje nas mãos dos leitores. O que é que fez com que o pastor escrevesse um livro? Qual foi a inspiração do livro? Olha, este livro tem o título de 1000 horas de oração, porque em 2018 eu estava a orar sobre Angola, estava a orar sobre a nação, e eu sentia o meu espírito, que o Espírito Santo me levava a fazer o quê? Cobrir o país pela minha oração. Mas eu precisava chegar aos 1000 horas, dali então é que eu fui associando a minha equipa pastoral, associei a igreja e no final das contas associei todos os meus amigos que estão espalhados em vários lugares do mundo e nós fizemos uma equipa de 70 pessoas que oramos durante 7 meses para completar os 1000 horas de oração e este livro realmente se recomenda pelo conteúdo e a vida experimental do autor. Também já estamos no fim do nosso programa, pastor. Cumprimentos. Muito obrigado pelo canal, pela oportunidade que me dão. Por favor, dá um like, siga o canal. Certamente que você partilha e certamente que você será edificado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, pastor. Já estamos no fim do programa. Ficam ligados. Até breve.